o próximo Papa vai ser o último Papa, vai ser o Papa do Apocalipse. E a teoria que os caras apresentam é que Jesus nasceu de uma abdução, Maria foi abduzida por alienígenas. Ele descobriu que esses caras estão já esperando uma chegada de alienígenas para esse final dos tempos. E eles estão... O Hitler tinha isso de um lado meio diabólico, né? Ele tinha uma retórica muito quase que satânica mesmo. E dizem que quando ele tinha essas crises ou ficava possuído, ele começava a falar assim com uma eloquência, uma autoridade, né? Ele conseguiu convencer os alemães a fazer um monte de maluquice, né? Eu acho que é muito... Se ele já tinha muito poder por ter SpaceX, Tesla Motors, Starlink, Neuralink, agora ele também tem o Doge que tá digitalizando tudo e ele tá tendo acesso a tudo, né? Então é muita informação na mão do único cara. Ele pode usar essa informação pro bem ou pro mal. E aí, o que eles falam? Como vai ter abundância, ninguém vai precisar mais trabalhar. Só que você não vai ser dono de tudo, você não vai ter mais salário, então você não vai ter nada, mas vai ser feliz. Esse é um outro assunto que eu ia até propor pra gente conversar pra frente, porque tá esse negócio do Papa já internado, né, doente. E tem grandes teorias sobre quem será o próximo Papa e o que ele vai fazer, né? Aí tem aquela teoria que pela profecia de Malaquias, ele vai ser o próximo Papa, vai ser o último Papa, vai ser o Papa do Apocalipse. Isso segundo um padre São Malaquias da Igreja Católica que fez a profecia dos papas até o último Papa, passando por João Paulo II. É claro que ele não falou João Paulo II, mas ele dá nomes e as características são muito semelhantes ao que aconteceram com esses papas todos que vieram depois. E nessas profecias tem o último Papa seria, ele dá o nome de Petrus Romanus, Pedro de Roma. E tem uma história que o último Papa seria o Papa Negro. Aí o pessoal diz que o Papa Negro é o chefe dos jesuítas, que ele usa uma roupa preta. O Papa Francisco, ele foi o primeiro Papa jesuíta. Então muita gente já estava achando que ele era o último Papa. Mas pode ser que venha um outro jesuíta, a gente não sabe. Teve um livro chamado Petrus Romanus, de um cara chamado Thomas Horner, que ele fez esse estudo da profecia dos papas, pensando se o último Papa seria o Francisco ou depois dele. E aí os caras meio que concluem que é o depois. Durante esse estudo, conversando com alguns padres, ele descobriu que existe um estudo dentro do Vaticano. Um dos padres que faz esse estudo ele é vinculado ao Opus Dei, que é o Giuseppe Tanzella Nizzi. Ele descobriu que esses caras estão já esperando uma chegada de alienígenas para esse final dos tempos, e eles estão montando já uma teoria para explicar como é que dá para adequar os alienígenas com a Bíblia. E a teoria que os caras apresentam é que Jesus nasceu de uma abdução, Maria foi abduzida por alienígenas. Um experimento alienígena. Foi príncipes alienígenas da constelação de, não sei se é Orion ou se é Sirius, que para fazer uma aliança com os príncipes da Terra, fizeram uma fusão do DNA desses príncipes de Sirius com os príncipes da Terra. E assim como nos relatos de abdução alienígena, muitas mulheres falam que fizeram experiência com meus óvulos, voltei grávida, né? Então eles estão montando essa teoria que Jesus é um Moonchild crowleyano, né? Que ele foi inseminado por alienígenas. Então assim, parece que existe uma conexão com a profecia de São Malaquias, o próximo Papa, e essa questão da revelação da existência de alienígenas e Jesus como um descendente desses príncipes alienígenas. A doutrina é muito louca, mas os caras estão ensinando isso, tem muita documentação. Então depois, se você quiser, a gente pode fazer um programa que são 3 livros, Petrus Romanus, Exovaticana, que é o livro que vai falar dos alienígenas, e o livro O Último Papa, que é do padre Malachi Martin, que é uma conspiração diabólica para destruir o Vaticano. Então são 3 livros interessantes que nos dão uma perspectiva assim para pensar o que vem para frente com relação ao sucessor do Papa Francisco. E tem uma última pergunta aqui do Thiago. Ele fala aqui o seguinte, como o carisma de John Kennedy, aliado ao sistema da época, influenciou sua popularidade? Até que ponto a conexão com massas pode relacionar a padrões energéticos / simbólicos herdados de lideranças passadas? Então, existem teorias de que, por exemplo, o Hitler, ele quando ele era criança, jovem, assim, ele era meio epilético, ou ele ficava meio possuído.
E dizem que quando ele tinha essas crises ou ficava possuído, ele começava a falar assim com uma eloquência, com uma autoridade, né? Era como se fosse uma possessão espiritual. Então essa ideia da pessoa conseguir a famosa demagogia, né? Demagogia significa dominar as massas, né? Demos é o povo, agogo é o líder, né? Pedagogo é quem conduz a criança, né? E demagogo é quem conduz o povo. Então essa ideia do cara que é o condutor do povo, muitas vezes esbarra não só numa técnica retórica, que isso é estudado também, mas numa questão meio espiritual, assim, como se o cara, você fala assim, o cara tem um brilho, né? O cara tem uma estrela, tem uma luz. E no ocultismo tem muitos caras que são preparados para ir para a política, que eles fazem certas alianças para que na hora que ele falar seja a entidade falando por ele, né? Assim como a gente estava falando no início que o faraó tinha que incorporar o espírito de Osíris para virar um novo Horus, né? Então existe muito isso a palavra talvez certa seja entusiasmo. Esse entusiasmo que o líder gera, porque entusiasmo vem da palavra theos, que é Deus. Entusiasmo é o cara que tá com Deus dentro dele. Ele consegue gerar no pessoal esse entusiasmo, né? Então tem questões assim que são de treinamento retórico, mas tem questões que parece que envolvem uma presença espiritual, né? Que o cara consegue convencer as massas, né? O Hitler tinha isso de um lado meio diabólico, né? Ele conseguiu convencer os alemães a fazer um monte de maluquice, né? Ele tinha uma retórica muito, quase que satânica mesmo. Aqui foi. Foi. É contigo, Daniel. O que mais? Valeu. Que você tem falado nos vídeos, que você tem lido, que tem observado aí? Então, eu tenho me preocupado muito com essa questão do Departamento de Eficiência Governamental, o DOGE, né? Que o Elon Musk está encabeçando. Eles instalando essas inteligências artificiais da Palantir, que é uma... O nome foi criado a partir do quê? Então, a galera acha que o Elon Musk criou esse nome por causa do Doge, aquela moeda meme coin, que é um cachorrinho, né? Tá. Mas, na verdade, quem inventou o Doge foi o Howard Lutnick. Howard Lutnick é um cara bilionário ele é a cabeça daquela Cantor Fitzgerald, uma empresa de investimento em Nova York. Amigo do Trump há muitos anos, né? E ele disse numa entrevista recente que ele apresentou o projeto para o Elon Musk e falou, eu vou criar um ministério para você. Vai ser chamado Departamento de Eficiência Governamental DOGE. Aí ele disse que o Elon Musk riu pra caraca. Ele lembrou que o Elon Musk gostava da moeda digital Dogecoin, né? E aí ele falou, é muito bom fazer o cara mais rico do mundo rir, né? E eu fiz isso, eu criei a missão pra ele. Só que, na verdade, essa missão, ela tá envolvendo não só a digitalização total de todo o banco de dados americano, mas também o acesso a esse banco de dados por empresas privadas, né? Não só a Palantir, que é uma arma de guerra, mas o próprio Elon Musk dizem que ele está usando os dados que ele está acessando ali do governo americano, que muitos consideram os dados mais valiosos do mundo, ele está usando esses dados para treinar a inteligência artificial dele, né? Botar lá um monte de documento para ela ficar estudando. Então isso está dando não tá fazendo uma competição justa com as outras empresas de inteligência artificial. A galera tá reclamando. Eu acho que é muito... Se ele já tinha muito poder por ter SpaceX, Tesla, Motors, Starlink, Neuralink, agora ele também tem o Doge que tá digitalizando tudo e ele tá tendo acesso a tudo, né? Então é muita informação na mão do único cara. Ele pode usar essa informação pro bem ou pro mal, substituindo o trabalho humano pelo trabalho da máquina. Aí a gente entra naquele problema, cara, vai acabar o emprego de todo mundo, como é que vai ser? Aí vão ter que depender da mesada, né? Que é a renda básica universal. Mas esse não é o problema, né? Porque tudo bem, você vai receber dinheiro do governo, mas aí vão criar um tipo de pontuação. O score, receber mais ou menos, você tem que ser um cidadão exemplar. Obediente. E aí crédito social. Os caras vão colocar qualquer coisa. Tá na internet falando contra a gente? Sim. Menos tantos pontos. Isso, travou. Aqui, aí ele vem com essa ideia do aplicativo de tudo, né? O X virar conta bancária. Aí os caras falam, meu irmão, do mesmo jeito que tu toma um gancho na tua rede social, você toma um gancho no banco também. Não consegue sacar, não consegue pagar. Unir isso tudo, às vezes não seja uma boa não, hein? Então assim, na verdade isso que o Elon Musk tá fazendo é o que o avô materno dele já pregava, que é o movimento tecnocrático, né? O movimento tecnocrático partir do princípio que a melhor forma de governo não é você escolher políticos e fazer uma eleição e botar um representante. A melhor forma de governo são os técnicos, os cientistas e os engenheiros no poder. Especialistas de cada área. Entendeu? Então é um negócio meio tirânico, né? Não é pela voz do povo, é a voz de Deus. Se o cara é um gênio da matemática, ele é um gênio da tecnologia, ele que vai governar. Então eles tinham uma ideia que é exatamente
exatamente o que o Musk prega, que era o seguinte, a gente vai ter energia de graça, só que aí se você tem energia muito barata e abundante, porque a tecnocracia traz o cenário da abundância, né? Só que o cenário da abundância traz um paradoxo chamado paradoxo de Jevons. O paradoxo de Jevons é o seguinte, se você tem energia barata ou gratuita, cada vez você vai consumir mais. Você vai deixar o ar ligado o dia inteiro. Então você vai ter que ter uma produção quase infinita. Para você não entrar nesse problema de produção infinita para demanda infinita, você tem que achatar a demanda. Como é que você achata a demanda? Talvez com a pandemia impedindo o cara de sair de casa, né? Ou você achata a demanda dando um crédito de consumo pro cara, um crédito energético. Você pode consumir tantos watts por mês. Acabou aquilo, vai ficar... Desliga a internet, desliga a luz, desliga tudo. Porém, a elite pode consumir à vontade, entendeu? Igual com crédito de carbono. Então, é um sistema quase feudal, né? É um neomarxismo feudal ali. Cara, é uma nova era feudal agora controlada pela Big Techs. Isso, é o grande reset. O grande reset é aquela ideia do Fórum Econômico Mundial que não é mais o capitalismo de acionista, né? de shareholder. É o capitalismo de stakeholder. O que é isso? As empresas não têm que fazer coisas que agradam só os seus acionistas, elas têm que fazer coisas que agradam toda a sociedade. Então, é a aliança entre o Estado e as empresas servem à sociedade. Então, não é mais o governo do político que eu elegi, é o governo dos tecnocratas. Esse é o nome é bonito, capitalismo de stakeholder, mas na verdade é a tecnocracia implementada. E aí, o que eles falam? Como vai ter abundância, ninguém vai precisar mais trabalhar. Só que você não vai ser dono de tudo, porque você não vai ter mais salário, então você não vai ter nada, mas vai ser feliz. Então entra pra você ter ideia, o Joshua Hadelman, que é o... Mas já tá acontecendo isso. Já tá acontecendo. A gente tinha CD, tinha disco, hoje em dia você não é dono de nada. Não é dono de nada. Você tá pagando uma assinatura pra sempre pra poder ver. Exato. Pra ouvir as suas músicas, ver seus filmes. Carro agora é moda de carro alugado, né? Não compre carro, né? Alugue o carro. Então... O Lenny aluga até a namorada. Não é mais dono, né? Ainda não Você vai lá e paga um final de semana, uma noite só. Tô ligado aí, Lenny. Você vê a que ponto chegamos, né? Você vê? Até o, né? iFood, iPod, né? Seafood, né? Seafood. Às vezes quer comer comida, né? Frutos do mar. Daqui a pouco não, mas vai ter... É o filme Ela, né? Hoje em dia tem essas bonecas toscas, mas daqui a pouco vai ter uma mulher perfeita. O Elon Musk já tá falando. Né? A entrevista o cara falou, mas esses robôs aí vão servir pra tudo? Ele falou pra tudo. O cara, inclusive, pra questões de amorosas, ele falou, claro. Pô. Então, o negócio tá estranho. E só pra fazer o link, pra galera entender, o Joshua Hadelman, que é o pai da May Musk, que é a mãe do Musk, ele foi preso por causa de envolvimento com o Partido Tecnocrático no Canadá. Porque os caras eram meio fascistas, entendeu? O negócio, tipo, dá um golpe mesmo. Revolução social. E dá um toque ao filme que a gente tava falando aqui, né, Aline? Que a gente assistiu antes. Acompanhante Perfeita. Falar isso aqui que a gente tá falando. O acompanhante. Cara, pega uma mina, assim, só pra isso, pra ser acompanhante dele. Aquele que a gente falou. A gente tava falando antes de começar. Você deu o spoilerzinho. Não vou dar o spoiler aqui. Então, assista, eu tenho uma grande surpresa no meio. Não vou falar o que é. Tem um filme que é com a Megan Fox também, que é a Alice, né? Que ela acha que ela é um robô também, não tem? Não sei se é Alice o nome, mas é esse? Tem um também da Megan Fox, que lançou junto... Com os dois, assim, mesma época. Pô, esse filme eu não sei o que deu no meu pai, cara, que ele assistiu. Ele de 15 minutos falava, você tem que assistir, a mulher é muito gata. Eu falava, porra, você tá falando isso na frente aqui, porra. Aí teve uma hora que minha esposa falou, o que teu pai tá falando isso? Eu não sei, cara, cismou com essa parada. Aí... minha esposa viu o filme e falou, achei que ela nem tava bonita nesse filme. Eu falei, aí você tem que concordar e acompanhar. Você ficou, eu não vi o filme. Esse aí, acompanha. Ali tem um spoiler, né, do olhinho, né? Você acredita que eu vi a capa desse filme? Eu falei, que parada é essa no olho dessa mulher? Você já achou estranho, né? Eu achei estranho. Eu não tinha visto. Então, eles falaram assim, não veja... vocês já estão vendo o cartaz. Eu não vi cartaz, não vi trailer. Assim, chegou zerado ali. Não, mas porque um cara da internet falou assim, não veja trailer, não veja nada. É melhor sem saber de nada. Chega de paraquedas, né? Que aí tu leva aquele... Mas a gente tava falando isso porque você falou que ninguém mais vai ser dono de nada. Aí então, você ia continuar o quê? O avô do Musk, ele foi preso por participar do movimento tecnocrático. E aí, quando ele saiu da cadeia, ele falou, melhor mudar de mudar de time. Aí ele foi participar do Partido do Crédito Social. Crédito Social, os caras já falam de crédito social década de 30, entendeu? O Suplicy, né? Com a renda média. Exato. Renda...
Eu não me lembro qual é o termo que ele usa. Aí ele mostrou com a Megan Fox ali, né? Eu vou colocar um arquivo maior, que aquele tava muito pequeno. Ah, que ele tava meio quadriculadozinho, né? Tá. Então essas paradas que a gente tá ouvindo falar hoje, de crédito social, crédito carbono... Na verdade, o crédito carbono é esse... Eles chamam de certificado de energia. O nome do livreto é The Energy Certificate. Megan Fox. Megan Fox. É Subservience. Ah, né? Não assisti esse filme, não. Eu não vi também, não. Que eu falei, pô... Você assistiu, Lênin? Assisti. É parecido com o outro, mas... Mudou algumas coisinhas, mas é a mesma ideia. É tipo a mulher robô. É, uma mulher robô, E tem várias com a mesma cara dela, não? Então, eu vou te dar tá, não pode falar. Agora, aí, bateu um link curioso agora. Qual? Lembra que você tava falando do sangue, do sacrifício? A Megan Fox e o marido, eles bebem o sangue um do outro. Sério, cara? Explícito. Ela tem matérias, ela é muito bom e tal. Nossa, velho. Ela é meio estranha isso aí. Meio vampirismo mesmo. Então, acho que tudo isso sempre é tentar fazer o ser humano, essas forças de poder ou espirituais, escravizar o ser humano de alguma forma. Total. Deixar ele ou na droga, ou agora a nova droga é a tecnologia, né? Uma forma de você prender a gente nesse scroll infinito aí de... Pô, você fica que nem zumbizão. Ali, zumbizão. Cara, quantas vezes tem hora que eu falo, o que eu tô fazendo aqui, cara? Eu não tô nem prestando... Você não tá nem prestando atenção no que você tá vendo. Não, você tá viajando. Vira um autômato, né? Não, e tem um livro que é A Tirania das Big Tech, do senador Josh Hawley. Ele diz que esse negócio do scroll, o efeito no cérebro é o mesmo do cassino quando fica rodando aquelas imagens. O que vai vir agora? Ativa a mesma parte do cérebro. Então é um negócio viciante mesmo. Por isso e falando em cassino, o cassino voltou com tudo também, né? Joguinhos e tigrinhos e tal. Tá forte. Ou seja, a galera perdendo grana com isso, viciado em rede social, cada vez mais preso em bolhas de algoritmo, ou seja, você só tem o seu viés de confirmação. Exato. O que você entende de mundo, o que você acredita, cada vez é reforçado. Confirma. Cada vez mais. E você é jogado em grupos de pessoas que pensam não só como você, como são mais radicais do que você. Aí ela é alienação total. Cara, então é o futuro da gente. Por isso que o cara que era engenheiro da Microsoft, que é o Jaron Lanier, escreveu o livro Delete Suas Redes Sociais, né? Porque ele fala, se você não pagou pelo serviço, pelo produto, o produto é você. Você que tá sendo Você que é sendo vendido os seus dados. A gente sempre achou, pô, é de graça isso? Vai, eu concordo. Porra. Né? Toda atualização, quem lê aquele negócio? Você tá sendo suas fotos, seus textos, tudo. Se e a inteligência artificial usando tudo aí. Nem fala. Não, isso aí é loucura. A nova discussão é essa, né? Essa barreira artística aí da OpenAI. OpenAI, né? OpenAI, com o Estúdios Ghibli, né? Fazendo a imagem de todo mundo. Você acredita que eu tenho um amigo que é ilustrador, designer? Eu conversei com ele essa semana. Falei, cara, já tá prejudicando muito o teu trabalho? Ele falou, cara, eu tô migrando mais pra animação e games, porque ainda tá mais difícil.